noite, bom dia, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa e verdadeira agora já para o mundo inteiro. A pergunta da semana é: por merecimento ou de graça? A foto que apareceu está ligada talvez a uma paisagem, né, que a gente não faz nada por isso. Né? Alguém cultivou, realmente plantou esses girassóis, essas tulipas, alguma coisa do tipo. Hashem que fez, né, as nuvens, o céu, o sol, a temperatura, etc. Então, as coisas que acontecem no mundo são de cima para baixo ou de baixo para cima? São pelo nosso esforço ou são de graça só porque assim Hashem quer? Está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 24 de livros de discursos racísticos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Vaetchanan, é a primeira sirá dessa Parashá. Uma outra pergunta que eu pensei em colocar, talvez seja essa definitiva para essa aula, é se você sabe como pedir. É uma arte, é uma sabedoria, é importante porque praticamente todos precisam saber pedir. Todos pedem, não somente um favor, né? Até mesmo uma compra. Tem que saber como fazer isso. E o fazer, né, o pedido, né, pedir, está ligado de uma forma de súplica ou de argumentação de direito ou de graça, como a gente falou. Então a resposta é que nós recebemos por mérito, pelo nosso esforço. Isso tem um valor enorme. Embora a de graça seja muito maior, porque é Hashem que cria, é Hashem que faz todas as possibilidades enormes que a gente tem, mas temos méritos e podemos pedir com base no que a gente tem, mesmo com toda humildade, sem nos superestimar. Então, está baseado nessa parashá que está no Sefer Dvarim, é o capítulo 3. Assim começa: Vaetchanan el Hashem baetahi lemor. Vaetchanan é essa linguagem de súplica, né, de pedir, de tahanunim, de suplicar para Hashem. Naquele momento que a Moshe queria entrar em Eretz Israel, ele achou que estava um momento propício para ele entrar, auspicioso para ele entrar em Eretz Israel. O Rashi depois explica nesse versículo, que é o 23, o que vai Hanan, Ein Hanun Bechol Makom Ela Lashon Matanat Hinam. Então o Rashi começa a falar que essa Lashon, na linguagem que tem vai Hanan, está ligado com Hinam, que é de graça, que é sem nenhum motivo ulterior. Mesmo que para Tzadikim, eles têm como se apoiar nos seus bons atos, eles têm motivos, eles têm um tesouro que eles podem usar para pedir com base nisso, mas quando chega para falar com Hashem, eles pedem de graça, sem nenhum motivo, sem nenhum mérito. Ele traz mais um exemplo e tem uma outra possibilidade, que é uma das 10 linguagens que tem de tefilá. Então, tem tefilá, tem bakashá, tem tahanun. Tahanun é uma das linguagens, das expressões usadas para pedir, para rezar. Assim como está no Sifri. Então, o nome da parashá, que é o nome do primeiro, que é o primeiro pasuk, o primeiro verso, né, como ela começa, tem dois significados segundo o Sifri. Um é de graça,
que quer dizer, Moshe Rabbeinu pediu de Hashem que o deixasse entrar em Eretz Israel, na terra de Israel, como um presente, sem motivo, de graça, mesmo que Tzadikim tenha um crédito baseado nas suas boas ações. E o segundo é uma oração, que é um dos 10 sinônimos, segundo o Rabi Yohanan, que também diz que é de graça. Então a pergunta é por que a diferença entre o Midrash e o Sifri, se é só uma explicação ou duas explicações, se é só de graça ou se também inclui uma reza, um pedido de Moshe para Hashem. Alguns comentaristas explicam que a linguagem de graça não tem a ver com reza ou pedido, por isso que tem uma explicação que fala que é de graça, nos dois, né, usam isso, e um que acrescenta também que é reza além de ser de graça, que não só é de graça, como é por merecimento, que está ligado com essa reza. Segundo os dois, Moshe pediu um presente de graça. Isso é uma explicação que vale em todos os dois comentaristas, ou duas fontes, né, que é o Midrash e o Sifri. Mas que diferença faz se, segundo o Sifri, usou uma expressão que só quer dizer isso, que é só um pedido de graça, Hinam, à toa, por nada, ou como o Midrash, que também inclui a linguagem de reza e de pedido, que é uma das 10 linguagens de súplica, né, de rezar para Hashem. Então, a gente sabe, isso faz parte do nosso dia a dia, é uma das mitzvot, de pedir para Hashem. Quando a gente pede para Hashem, tem o modo que é feito o pedido, se é como súplica ou como uma argumentação, alegando alguma coisa. E tem um motivo pelo qual nós estamos pedindo. Se é por merecimento, como é a pergunta, ou se é como um presente gratuito. Já que Hashem nos criou, ele deve ser um argumento forte, né? Ele deve prover nossas necessidades. Quem quiser, arrisca usar esse argumento com Hashem. Né? Entre parênteses, eu vi uma vez uma história de um filho que queria processar os pais a darem para ele tudo que ele precisava, porque ele não pediu para nascer. Então, os pais é que decidiram que ele viesse ao mundo, então tinha a obrigação de dar o sustento para o filho. Então, de algum modo, Hashem, que resolveu que a gente tem que vir para o mundo, nos deu a vida, então ele teria que prover nossas necessidades. E ele também deve ter piedade, como está no Telim, dos seus feitos. Ainda mais nós, que somos filhos de Avraham, Isaac e Yaakov, os nossos patriarcas antepassados, que são um orgulho de Hashem. E não só isso, a gente merece, por definição, um banquete da época do rei Shlomo, do rei Salomão, e mais ainda. Especialmente se quem está pedindo, se nós cumprimos Torá e Mitzvot, então a gente tem méritos. Mas é não Moshe Rabbeinu. Se merece, então por que pedir de graça? Porque não pode ser oferecimento. Então aí tem uma questão que quando a gente recebe de graça, vem muito mais do que quando é por prêmio. Isso é verdade, porque não está limitado ao que a gente fez, ao que é o merecimento, ao que foi trabalhado e teve o esforço. Não é proporcional, é desproporcional, é muito mais. Então aí a resposta penderia a gente pedir de graça. Saber como pedir é não argumentar, não alegar. Isso para qualquer coisa, mesmo de Hashem ou mais ainda para Hashem. Qualquer coisa que a gente vai pedir, saber pedir é pedir de graça. Não precisa dar um motivo, porque se você dar motivo, olha, eu trabalhei 3 horas, então eu mereço por 3 horas. Não. Você tem que me dar de qualquer forma, ou você deve me dar de graça. Então é muito mais do que o paralelo ou o proporcional a 3 horas, nesse exemplo que eu estava dando. A outra coisa é que mesmo o que Hashem dá por recompensa, ele não é obrigado a isso. É por bondade dele. Por isso nós rezamos para Hashem, sem justificar e sem falar o mérito, porque de um modo ou de outro, por mérito pode ser menor, e segundo, não tem obrigação, né? Mesmo que a gente tenha mérito.
É por bondade dele. Que aí está ligado com o de graça. Segundo o Midrash, o modo como pedimos é de graça e as nossas súplicas são no modo de anulação total para Hashem. O nosso serviço não ocupa espaço, ele não representa nada. Então a gente pede, mas é de graça porque quem somos para pedir para Hashem? A gente pede pela bondade dele. No caso, o Sifri já é diferente. Quem está pedindo pode não se sentir merecedor por humildade, como é o caso de Moshe Rabbeinu. Certamente ele sabia dos seus méritos, mas sua humildade era maior que isso. Então por isso que ele pede só de graça. Não se sente à vontade de pedir por algum mérito seu. Porque, como o próprio Moshe fala, que ele foi o mais humilde que já teve na face da terra, porque ele sabia de todos os seus feitos, merecimentos e atos que ele fez, mas ele entendia que se fosse dado para outra pessoa, poderia ser muito mais do que ele. Então essa é a humildade de Moshe Rabbeinu, por isso que ele pede de graça. Ele pede, mas ele pede de graça. Depois, no versículo 26, que tem a resposta de Hashem que fala Rav lecha al toisev daber elai od badvar, quando Hashem responde, chega, não peça mais, não continue com isso. O Rashi explica aqui que é Rav lecha, que é isso, já é demais. Ele fala que não reze mais para que as pessoas não digam quão severo é o mestre Hashem, que não está aceitando a súplica do filho ou do discípulo, e quão obstinado e importuno é o discípulo, como está no Tratado de Sotá, página 13b. Outra explicação é que Hashem fala para Moshe, já tem muita, Rav lecha, já tem muita bondade, muita coisa boa reservada para ti, não precisa mais pedir, você já vai ganhar. Não é isso, mas vai ganhar muito mais. Já que Moshe está pedindo de graça, não tinha limite a quanto eu poderia pedir. Então Hashem fala, chega, porque você pode continuar pedindo sem parar, porque é de graça. Então você não tem motivo, porque não é paralelo a alguma coisa, não tem uma limitação, não tem uma medida. Então chega, senão vai parecer que sou eu que estou implicando. Em relação ao pedido do Moshe por méritos, né, que é o caso do Midrash, que está pedindo baseado que ele poderia, ou ele tinha, na verdade, méritos para poder justificar. Hashem responde, você tem mérito com certeza e merece muito, mas pode ficar tranquilo que tem muita coisa boa reservada para você. Não se preocupe. Está chegando no final. Moshe, depois das conquistas que ele teve das terras de Sihon e Og, nas últimas parashot, antes do Sefer Dvarim, Moshe pensou que a promessa que Hashem tinha feito, o voto de não deixá-lo entrar por causa da questão que ele bateu na pedra e tal, poderia ter sido anulada essa promessa. Então ele pediu para que o decreto fosse realmente removido na prática. O debate, então, é se a reza adianta mesmo depois do decreto ou só antes da decisão firmada. Porque como já teve o decreto que ele não ia entrar, então ele pedir, se não vale mais que já foi decretado, não adiantava nada. Mas, segundo o Midrash, adianta pedir, não só de graça, mesmo por merecimento, porque ainda tem condições de rever, de anular o decreto. Segundo o Sifri, só adianta rezar antes. Depois do decreto, só pode pedir graça, porque não adianta mais pedir com mérito em alguma coisa. Mesmo que você não use o seu mérito, não adianta mais. Tem uma Mishnah muito interessante em Brachot, no começo do capítulo 9, que é o último, que se a mulher desse marido, né, estava grávida, e ele falar, seja a vontade de Hashem que a minha filha tenha um filho homem, isso é um pedido em vão, é um pedido que não serve, que não pode ser feito. Tem diferença de opiniões. Segundo o Bavli, o Talmud da Babilônia, depois dos 40 dias de gestação, já está definido qual é o sexo, não anda mais pedir. Porque já está definido, então não tem como rever o decreto já foi estabelecido, então não tem como voltar atrás. Não pedir. De graça pode pedir sempre, mas pedir com base no mérito, não, porque a natureza é definida já está fechado.
Segundo o Talmud Yerushalmi, até o nascimento ainda adianta. Não é uma tefilá, um pedido à toa para que seja homem ou mulher, mas que seja definido depois. Mesmo que pela natureza já foi definido. O Bavli está ligado a perguntas, a essa coisa de baixo para cima, tendo que chegar numa conclusão da discussão e das questões, da ligação que tem entre as pessoas. E isso está amarrado nos limites de quem reza, porque está ligado com kushiot, que é dificuldade, restrições, limitações. Com relação a Diná, a gente aprende que foi um milagre, porque foi depois dos 40 dias. Então, pela natureza, não adiantava mais pedir e não tinha como mudar. E a Leá pediu para trocar, para ela não ficar com mais filhos homens e a Rachel acabar ficando com menos filhos do que as próprias servas do Yaakov. Segundo o Alter Rebbe, aqui a gente chega no final. De graça é um nível muito elevado, é acima do aspecto das mitzvot, que estão ligadas a medidas, às limitações. Está acima da tefilá, que a tefilá está ligado com o despertar que vem de baixo. O de graça está ligado com vindo de cima para baixo. Hashem que resolve. A Torá atua principalmente lá em cima, nesse nível que é tão elevado, nível de kéter, de coroa, de graça. Por meio da tefilá, podemos mudar as criaturas, curar os doentes, trazer chuva, quer dizer, trazer sustento, riqueza, bondade aqui para baixo. A tefilá vem de baixo, então consegue mudar aqui embaixo, porque ela está aqui no território, ela está aqui no campo de guerra. Moshe também queria isso no seu pedido, que também tivesse não só matnat hinam, o presente vindo de graça, de cima, num nível muito elevado, mas também que fosse embutido na tefilá, na súplica, num pedido de baixo para cima, que mudasse aqui embaixo, porque está aqui embaixo. No entanto, a entrada acabou sendo em Eretz Israel, que foi o que Moshe pediu só por Yoshua. Hashem não atendeu o pedido de Moshe, que queria que entrasse depois, como agora, com toda a geração, com a nossa geração, que é uma reencarnação da geração do deserto. E Yoshua, que foi o discípulo de Moshe, com o qual a gente entrou naquela época, ele é comparado com a lua, porque a lua muda, ela tem ciclo, ela está ligado com o de baixo para cima. Porque se fosse por Moshe, a nação seria definitiva, uma hora, de uma vez para sempre, sem depender do nosso trabalho aqui de baixo. E esse resultado mostra a grandeza do nosso trabalho, do nosso merecimento, do nosso esforço, que revela que aqui embaixo tem uma luz muito maior, mais ainda do que aquela luz que vem de cima para baixo, que é o presente que vem de graça. E Rebbe conclui dizendo que o nosso esforço é grande e é merecedor, e a gente vai conseguir através disso, que venha Mashiach agora, já passou da época, a gente merece que seja agora, e que também que seja de graça de Hashem vindo de cima para baixo, mas que venha agora, now.